Glória a Deus. Acabou agora, né, pastor? Acho que agora não tem avisos não, né? Bom, queridos, vocês querem ouvir a palavra de Deus? Amém? Teve um irmão que falou para mim assim: pastor, depois de sexta-feira eu estou até preocupado de ver você pregando de novo. Porque sexta-feira, né, queridos, Deus deu um puxãozinho de orelha em nós aí. Mas é assim mesmo, queridos. Mas eu acredito que hoje não vai ser diferente, né? Mas vai ser um pouco mais leve. O título da ministração, queridos, é As Aves de Rapina, né? E nós temos que tomar cuidado com as aves de rapina, queridos. Você vai entender o porquê desse título, dessa ministração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, mais especificamente lá no livro de Gênesis, a gente vê, queridos, que Abraão, ele vivia uma jornada maravilhosa de fé. Tanto que Abraão mais tarde foi chamado por Deus, né, conhecido pelas pessoas, né, de o pai da fé. Né? Ele foi chamado de amigo de Deus, mas conhecido pelas pessoas como pai da fé. E Abraão, queridos, é o maior exemplo de uma vida na presença de Deus. O maior exemplo que nós temos que, trazer para dentro de nós. Porque se nós queremos ficar firme com o Senhor, nós vamos ter que ter essa fé ativa em nossos corações até o final das nossas vidas. Às vezes você acha, jovem, que é difícil servir a Deus quando você é jovem. Espera quando chegar a idade. Espera quando você ficar velho, quando o corpo começar a doer. Espera quando você não tiver mais força. Aí você vai ver a dificuldade. Então você, jovem, você não tem dificuldade para servir a Deus. O problema é o seguinte: você não tem o desejo de servir a Deus. Esse é o problema. Então nós vemos na palavra de Deus, queridos, a vida de Abraão ali, já começado praticamente na meia-idade dele, e o vigor, a força e a disposição que ele tinha para servir a Deus. E por isso que ele foi abençoado, porque no início da sua jornada, ele colocou Deus à frente de tudo na vida dele. Ele colocou Deus à frente de tudo na vida dele. O problema, queridos, nós muitas vezes sofremos porque nós temos dificuldade. Às vezes nós colocamos as coisas, né, na frente de Deus. Às vezes você está no início da sua vida, está conquistando. Pastor, estou na luta. Aí vem para a igreja firme. Aí começa a crescer um pouquinho, faz uma faculdade, forma, especializa. Pastor, agora eu tenho que trabalhar demais. E onde que Deus fica nessa história? Aí fala: pastor, você tem que me entender, porque tem que trabalhar. Não, eu tenho que te entender, eu entendo, não tem problema nenhum com você não. O problema é se Deus vai te entender. Isso vai depender do seu relacionamento com Ele, sabe? Deus, Ele te abençoou, Ele te ajudou a se profissionalizar, Ele te deu uma empresa, Ele te deu condições financeiras, e agora você dá o resto do resto para Ele? Né? Como assim, pastor, o resto do resto? Eu vou ensinar para você o que é o resto do resto. Eu vou num domingo de manhã, só vem um domingo para a igreja. Eu vou no domingo de manhã, aí é bom porque à tarde eu fico livre. Não precisa vir não, queridos. Você é livre o domingo inteirinho. Você é livre, você não está aqui obrigado. Você é livre o domingo inteirinho, pode fazer suas coisas. Você acha que Deus quer resto da gente, queridos? Você acha que Deus quer prender a gente? Porque parece que é uma prisão, parece que você vem para a igreja porque você está preso, aí você cumpre o teu papel, agora eu estou livre. Sabe o que é isso aí, queridos? Uma ave de rapina na sua vida. Se você não tirar ela, você vai ver o que vai acontecer com o sacrifício. Sabe, queridos? Então, Abraão, queridos, ele havia recebido, promessas grandiosas de Deus. Deus falou para ele: vou fazer de você uma grande nação. Olha só que promessas maravilhosas. Foi o que o Miguel recebeu aqui hoje. Miguel recebeu promessas maravilhosas diante de Deus. Sabe, queridos? Sabe? Então, quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 15, eu já vou pedir para o pastor Rafa colocar lá especificamente, nós vamos ler o versículo 9 ao 11 e depois o 17. Sabe? Deus o chama para um encontro mais profundo, e é aí que você vai entender. Deus, ele chama para um encontro mais profundo, né? E pede que ele prepare um sacrifício para estabelecer uma aliança. Significa o seguinte: quando Deus te chama para um encontro mais profundo, Deus, ele sempre vai pedir um sacrifício para ele estabelecer uma aliança. E é isso que nós precisamos entender. Você fala que serve a Deus, mas que sacrifício você tem para servir a Deus? Que sacrifício que você faz para servir a Deus?
A sua vida você continua fazendo o que você quer. Então Deus, queridos, Ele fez isso com Abraão. Abraão, vem, traz essa oferta, vocês vão verem aqui. Nós vamos ler 9 a 11, olha lá, a palavra de Deus. Respondeu o Senhor: traga aqui uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Cada animal deverá ter 3 anos. Traga também uma rolinha e um pombinho. Verso 10. Abraão obedeceu. Ele trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, colocou uma metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. 11. Quando as aves de rapina desciam sobre os animais, Abraão a espantava. Presta muita atenção nisso. Agora vai lá para o 17, pastor. É 17, vai lá para o 17. Depois que o sol se pôs e a escuridão da noite chegou, eis que um fogareiro lançava fumaça e uma tocha de fogo passou entre os pedaços da carne dos animais que tinham sido partidos ao meio. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu sei, Senhor, que essa palavra, Senhor, é uma palavra, Senhor, difícil de compreender, ó Pai, mas que o Senhor possa nos dar, Senhor, a capacidade de absorver aquilo que deve ser absorvido, Pai, e que possamos compreender, Senhor, essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando Deus, queridos, Ele nos chama a fazer um sacrifício, Ele já tem uma convicção de que você vai obedecer. De que você vai obedecer. Deus, Ele não chama pessoas que Ele sabe que não vai obedecer. Por isso que tem pessoas na igreja que está há muito tempo e falam bem assim: pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus, né? Como que é isso, como que é aquilo? Sabe, queridos, eu ouvi, queridos, a voz de Deus audível nos meus ouvidos 2 vezes. E a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo, queridos, foi praticamente depois de 1 semana de convertido. Aí você fala: pastor, por que você ouviu? Porque depois que eu me converti, queridos, eu tive um reconhecer, eu consegui olhar para dentro de mim, eu reconheci o quanto eu era pecador. E o que eu fiz? Antes de ouvir a voz de Deus, eu falei: Senhor, a partir de hoje, eu vou fazer aquilo que te agrada. Depois que eu tomei essa decisão, queridos, aí sim Deus, Ele falou comigo. E a primeira coisa que eu ouvi de Deus, eu lembro até hoje, queridos, e eu acho que eu nunca vou esquecer isso da minha vida. O que Deus falou comigo foi Jeremias 15, do 19 ao 21. Eu nem conhecia a Bíblia. Eu nem sabia que a Bíblia era dividida por livros e que esses livros tinham nome. Só que o mesmo Espírito que falou ao meu coração me deu um entendimento. Eu acho que isso está na Bíblia. E aí eu lembro que nessa época, eu já não estava mais em casa. Essa época eu morava junto com a minha irmã. E eu ficava cuidando de um maternal que ela tinha, na verdade só à noite, porque eu estudava durante o dia, trabalhava, chegava lá tarde da noite. E ela tinha uma Bíblia muito grande, uma Bíblia católica grande lá, que só ficava aberta. Sabe a Bíblia que o povo deixa aberta, na hora que você fecha, ela não fecha mais? Então era uma Bíblia dessa, né? Ficava aberta. Aí eu lembro que eu peguei lá, abri em Jeremias, e naquele momento eu falei com Deus: é isso que eu quero. E eu estou disposto, Senhor, a abandonar tudo aquilo que é vil, tudo aquilo que é contrário. Sabe, queridos, e Abraão tinha passado por isso, porque Abraão ele já tinha obedecido a Deus. Abraão ele tinha abandonado a parentela dele. E aí Deus chamou ele para quê? Para uma aliança. O que eu tenho na sua vida é coisa grande, é coisa maior. Por exemplo, nós temos os nossos filhos, o Alisson trouxe o Miguel aqui junto com a sua esposa, e um dia Deus vai chamar o Miguel. Para quê? Para levar um sacrifício para ele. Você vai entender como que são os sacrifícios de hoje em dia. E Deus vai fazer uma aliança. Então é fundamental que os pais já instruam ele para esse momento. Para quando esse momento chegar, ele não perca essa oportunidade. Porque muitas vezes nós perdemos a oportunidade. Por quê, queridos? Porque Deus não nos chama para uma aliança. Porque a gente não obedece, não escuta a voz dele, faz o que a gente quer das nossas vidas. Sabe? Ah, eu estou no ministério de dança. Ah, não, tá que nem o Davizinho. É que nem o Davizinho. É que nem o Davizinho, só que o Davizinho nós vamos respeitar ele, porque o Davi está com quantos anos, né, mano? 3 aninhos, né? O Davi chegou para mim e falou: pastor, desse jeito, eu desisti de violão.
Eu falei, ah, é, Davi? É, pastor, eu desisti de violão. Agora meu negócio é bateria. Aí eu falei, só vai ter problema para o Guilherme chamar você para tocar lá, mas tudo bem, né, Davi? Eu falei, mas tem certeza? Eu falei, mas e aí, o que você vai fazer com o violão? Não, o violão eu vou dar para a Esther vai se interessar por ele. Eu falei, mas e a bateria? Não, a bateria meu pai compra, amanhã mesmo ele vai comprar uma para mim. Eu falei, quem sou eu para interferir na sua decisão, né, Davi? Queridos, a gente dá risada com essa decisão do Davi, mas nós muitas vezes somos assim. Está no ministério de dança, eu não quero mais dança. Não, agora eu vou para o ministério de intercessão. Aí está no ministério, não quero mais isso. Não, queridos, não. A gente tem que estar disposto a fazer a vontade de Deus, é o que Deus quer, não é o que a gente quer. Abraão, você acha que Abraão queria sair do meio da parentela, do meio do parente, do meio da família dele? Lógico que não, queridos. Ele saiu por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele, porque Deus falou com ele, porque Deus mandou ele fazer isso. O negócio é o seguinte, querido, Deus nos ordena, mas Ele não nos obriga. Né? E muitas vezes a gente fala assim, Deus falou, será que realmente falou? Querido, se for para abandonar uma situação para viver outra, não é Deus, queridos. Deus ele nunca vai te pedir para abandonar alguém, para abandonar um ministério, para abrir mão disso, para abrir mão daquilo. Entenda as formas que Deus fala, queridos. Quando Deus chamou Abraão, queridos, foi diferente. Deus ele precisava que Abraão saísse do meio da parentela dele. Por quê? Porque Deus sabia que a parentela dele tinha uma influência muito grande na vida dele, e a parentela dele, eles tiveram a oportunidade de ter um relacionamento com Deus, o pai dele teve uma oportunidade de ter um relacionamento com Deus, só que eles não quiseram. Então, para Deus poder falar com ele, tinha que fazer isso. Foi o que aconteceu praticamente no início do meu ministério, no início da minha vida cristã, queridos. Sabe? E nós precisamos compreender. Então Abraão, queridos, ele obedece, ele prepara o altar, ele coloca a oferta diante do altar e espera. Mas antes do fogo descer, porque esse é o problema nosso. O problema nosso é que a gente acha que o fogo de Deus vai descer logo em seguida. Sacrificar, queridos, preparar o altar é difícil? É difícil, queridos. É importante? É importante. Mas tem uma parte tão importante quanto que nós não percebemos, que é a parte seguinte. O que aconteceu, queridos? A gente vê na palavra de Deus que aves de rapinas desceram para quê? Para poder devorar o sacrifício. Por quê, queridos? Porque o inimigo ele é astuto, ele sabe que se não tiver sacrifício no altar, não tem presença de Deus. A presença de Deus ela só vem se o sacrifício tiver no altar. Tem que ter o altar e tem que ter o sacrifício. Então quando nós olhamos para essa cena, queridos, ela é extremamente significante para os dias de hoje. Por quê, pastor? Porque ela nos ensina que quando você decide entregar a sua vida plenamente a Deus, quando você se consagra, quando você dá passos em direção a uma vida de santidade, o inimigo tentará interferir antes da confirmação divina chegar. Às vezes Deus ele te fez com um dom, e você realmente fala, sacrifico, Senhor, vou entrar no ministério de louvor, vou louvar o Senhor, e você está sacrificando. Só que peraí, você está ainda na fase do sacrifício, a presença de Deus ainda não chegou para poder absorver o sacrifício. E é nesse tempo que o inimigo vai enviar as aves de rapina para quê? Para tentar nos tirar da presença de Deus. Os desejos desse mundo, a sua vontade, briguinha, intriga, fofoca, um monte de coisa, queridos. Nós vamos ver alguma das coisas aqui. Sabe, queridos? E quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, toda vez que alguém erguia um altar ao Senhor nas Escrituras, havia oposição. Olha quando Moisés falou bem assim, deixa a gente ir embora, Faraó, porque nós vamos fazer um altar e oferecer sacrifício ao Senhor no deserto. O Faraó deixou? Não, queridos, arrumou aquele problema todo. Agora você entende, né? Pastor, antes de vir para a igreja, estava tudo tranquilo na minha vida e agora está...
Isso é natural, queridos. Por quê? Porque você desejou no seu coração em levantar um altar e sacrifício a Deus. Quando o coração decide se render de verdade, queridos, quando uma pessoa ora com sinceridade, sabe? Senhor, eu entrego a minha vida, meus sonhos, meu futuro. O que acontece? O céu se move. Porque você está colocando tudo no altar de Deus. Sabe? Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu. Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti. O meu passado foi terrível, Senhor, é Teu. O meu presente está sendo complicado, Senhor, é Teu. O meu futuro, só o Senhor sabe, é Teu. Tem pessoas, queridos, que não conseguem sacrificar o passado, vive preso nele. Não consegue sacrificar o presente, faz o que quer. E não consegue sacrificar o futuro, se mata para viver uma coisa que nem tem certeza que vai viver. E é isso que nós temos que colocar no nosso altar, diante de Deus, queridos. Sabe? Então quando você faz isso, o céu se move. Com certeza, queridos. Mas o inferno também se levanta. E nós temos que ter consciência disso. Quando você coloca a sua família no altar de Deus, queridos, pode vigiar os seus filhos, porque o inimigo vai tentar roubar eles. E vai tentar na escola. Que nem, por exemplo, eu espero que aqui na igreja nenhum pai, nenhuma mãe tem coragem de enviar seu filho vestido de capetinha, de bruxa, para a escola. Não é? Aí o filho está saudável, aí coloca uma roupa de bruxinha, né, na menina e manda para a escola. Aí coloca uma roupinha de capetinha no menino e manda para a escola. Aí depois que o menino vai, eu não sei, pastor, meu filho não está bem. Ué? Você vive consagrando seu filho a essas coisas, deixa seu filho participar de festas idólatras, seu filho participar de celebrações da morte, celebrações do mal. Que isso, queridos? Nós somos um povo da luz, nós somos luz, queridos. Nós não somos trevas, não. E nós temos que ter essa consciência. Né? E o que representa as aves de rapina? Só para você poder entender o que é uma ave de rapina. Na natureza, queridos, aves de rapina são predadoras, como falcões, águias, abutres. Animais que se levantam, que se alimentam de carne. Elas são atraídas pelo cheiro do sacrifício, tentam destruir aquilo que está sobre o altar. No contexto espiritual, as aves de rapina representam tudo aquilo que o inimigo usa para tentar roubar ou invalidar a nossa consagração e comunhão a Deus. Elas são pensamentos, sentimentos, distrações, influências, medos, dúvidas e sugestões que tentam tirar você do altar antes que o fogo do Espírito venha. Sabe, queridos, tudo vai tentar nos tirar do altar. Por quê, queridos? Porque o inimigo sabe que se o fogo do Espírito vier e Deus consumar uma aliança com você, vai acontecer aquilo que Deus falou que vai fazer. Foi o que aconteceu com Abraão, queridos. Por que o inimigo temia isso? Porque o inimigo sabia, queridos, que ele estava tendo domínio sobre a terra e Deus tinha escolhido Abraão. E é por causa de Abraão hoje que a igreja está aqui, viu? É por causa de Abraão, é por causa dessa aliança de Abraão que nós conhecemos a palavra de Deus e temos a oportunidade de buscar a Deus. Então o inimigo estava tentando impedir que aquele sacrifício fosse consumado, e muitas vezes acontece isso na nossa vida. Deus sabe, o inimigo sabe o propósito que Deus tem para você. Por isso que ele vai fazer de tudo para poder te tirar do altar, porque hoje, queridos, nós não colocamos mais animais como eram colocados naquela época. Porque Jesus, ele já é o sacrifício de sangue perfeito por mim e por você. E hoje o sacrifício real é a nossa vida, queridos. Aí você fala, pastor, mas naquela época era mais difícil. Era nada, queridos. Que isso? Naquela época você pecava, aí você pegava lá um cordeirinho, colocava a mão nele, aí o seu pecado ia para ele. Aí você matava o cordeiro, pronto, estava tranquilo. E agora? Agora você não pode pecar.
Por quê? Porque você é o sacrifício vivo. E se pecar, consequência no seu lombo. Pastor, mas isso é muito sério. É muito sério. Se você pecar, consequência no seu lombo, você vai sofrer. Pastor, então não posso pecar. Louco é você se peca. Louco é você se peca. Sabe, queridos? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, Abraão não ofereceu apenas o sacrifício. Ele permaneceu junto ao altar. E o fato dele permanecer, queridos, fez com que ele impedisse que as aves de rapina pegassem o sacrifício. Sabe, queridos, a consagração verdadeira, e você tem que prestar atenção nisso, não é apenas colocar algo diante de Deus, é permanecer com Deus. Não adianta você vir na igreja um domingo ou uma terça. Você pode até sacrificar, mas o segredo é você permanecer com Deus. Na segunda metade do domingo, então tira esse pensamento de agora eu estou livre, você permanecer com Deus no domingo, permanecer com Deus na segunda, permanecer com Deus na terça, permanecer com Deus na quarta. O segredo é esse, queridos. Sabe? Até o quê? Até que Ele consuma tudo. Pastor, e para nós isso? Aqui no sacrifício, né, era a presença dele para nós. Queridos, é até o final. Até Deus consumir as nossas vidas. Tem um louvor que fala, né, eu vou gastar a minha vida inteira no altar e tal, e aquela coisa toda. Aí eu pergunto para você, quem que está consumindo a sua vida? Deus ou você mesmo? Ou o mundo? Você nunca parou para pensar nisso? Se você é um sacrifício vivo, significa que Deus tem que consumir a sua vida. Significa que você tem que viver para Ele. Aí eu pergunto, você está vivendo para Ele ou para você? Quando você decide comprar uma roupa, você compra uma roupa para agradar as pessoas, agradar você ou agradar a Deus? Quando você decide fazer uma tatuagem, você faz uma tatuagem para aparecer ou para que Deus seja glorificado? Quando você decide fazer um cabelo, pintar um cabelo, sabe, queridos, é isso que nós temos que entender, porque como igreja, queridos, nós somos o sacrifício vivo. Não é mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Aí tem que começar a perguntar, poxa vida, eu não posso fazer isso, por quê? Porque eu não sou mais dono de mim mesmo. Por isso que muitas pessoas, queridos, deixam de viver o sobrenatural, e quando acorda, já é tarde demais. Sabe? Quando a consagração é real, queridos, o ataque aparece. Você sabe por que você está passando por luta? Sabe por que você tem dificuldade na escola que você estuda? Sabe, Felipe, por que você é perseguido na escola que você estuda? Porque você é um sacrifício vivo do Senhor, e você tem que se preparar, porque você vai ter luta. Sabe? A gente tem luta, sabe, no seu trabalho? A gente tem luta constantemente, queridos. Então você tem que se preparar para isso. Não adianta você querer fugir das lutas. Entenda uma coisa, queridos, né? Deus, Ele recebeu o sacrifício. Ele poderia tirar aves de rapina? Poderia, mas Ele não tirou, porque Ele queria que Abraão compreendesse isso. Não basta simplesmente preparar o altar e sacrificar, tem que permanecer na minha presença. Tem que permanecer na minha presença. Não basta vir para a igreja 1, 2 dias, tem que permanecer na minha presença todos os dias. Com seus pensamentos, tudo aquilo que é seu tem que estar na presença de Deus. Por exemplo mesmo, algo que nos acompanha, inclusive o meu está aqui comigo, é o celular. Você consegue fazer isso? Vem aqui, Dani, ó, pega aqui, Dani, está destravado, pode ver o que você quiser aí, Dani, ó. Vamos colocar onde as pessoas mais temem, né? Que é o WhatsApp. Espera aí, deixa eu excluir algumas coisas aqui primeiro. Está aí, ó, está no WhatsApp aí, Dani. Pode ver o que você quiser aí. Pode ficar lá com ele, depois você entrega para a Valentina ali. Por que eu faço isso, queridos? Por que para mim não tem problema nenhum? Né? Às vezes você pergunta, pastor, já está no esquema com a Dani, né? Por que eu faço isso, queridos? Porque eu não tenho nada para esconder ali, porque eu sou luz, queridos. Se você tem algo para esconder no seu celular, queridos, isso está sendo trevas na sua vida. Porque a luz, ela não pode ser escondida.
né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Olha só o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Por exemplo, vir no culto, participar do culto não é racional. O que é racional? Racional é você ser o sacrifício vivo do Senhor. É você entregar a sua vida e estar disposto a fazer aquilo que agrada a Deus, não o que você quer. Sabe? Oferecer-se a Deus, queridos, é um ato espiritual profundo. Mas também, queridos, atrai oposição. Atrai oposição. Por exemplo, queridos, a ONU se posicionou contra o massacre que teve no Rio de Janeiro, né? Onde nós tivemos ali bandidos que foram mortos. Só que os nossos irmãos cristãos estão sendo mortos lá na Nigéria pelos muçulmanos e ninguém fala sobre isso. Se você pesquisar, você vai ver caixões e mais caixões sendo levados pela população. E ninguém fala nisso, por quê, queridos? Porque para o mundo é mais importante a vida de bandidos do que a vida de cristãos. Nós não somos importantes para o mundo. Nós somos importantes para Deus, e é por isso que o mundo não nos aceita. Por isso que eu falo para você, queridos, quem tem o poder de mudar esse mundo é a igreja. Você sabe quando que o nosso Brasil vai mudar? Quando os filhos de Deus se posicionarem. Ah, pastor, mas a gente não pode fazer nada. Quem disse para você que você não pode fazer nada? Você quer melhorar o país, jovem? Obedeça seu pai e a sua mãe. Você obedecendo seu pai e a sua mãe, você já vai melhorar o país. Por quê? Porque a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. Você vai ser um grande homem, uma grande mulher, que vão ter filhos e filhas que vão ser grandes homens, grandes mulheres, e você vai ver o país começando a mudar lá na frente. O problema é que a gente quer que tudo seja maravilhoso, mas as nossas decisões, queridos, estragam cada vez mais. Por exemplo, fala bem assim: ai pastor, nosso país é muito corrupto. É corrupto? Corrupto é você, que quando fala para o seu filho: filho, se você lavar a louça eu te dou um dinheirinho. Filho, se você arrumar a casa eu deixo você brincar com o tablet. Filho, se você fazer a lição da escola durante um período, durante todo o outro período você pode ficar com o tablet. Você é corrupto. Você está ensinando corrupção para os seus filhos. Seu filho tem que entender que ele é parte da casa, é obrigação dele. Ele vai estudar para ele colher os frutos lá na frente. Ele vai cuidar da casa, vai lavar uma louça, vai arrumar a sua cama. Queridos, deixa eu te falar um negócio para você. Tem mães que criam filho que nem sabe arrumar uma cama. Como é que pode um filho sair de casa e deixar o quarto todo bagunçado? E ainda tem mãe que fala: filho, se você manter o seu quarto bonitinho, eu vou te dar uma mesada. Corrupto. Corrupção, queridos. Sabia? Que tem que arrumar, e se não arrumar vai ficar dentro. Eu não vou falar que eu faço isso, né? Mas vou falar com a dona Vilma, né? A dona Vilma pegava uma cama bagunçada, esfregava assim, ó. Agora arruma de novo. Aí estava o lençol meio: não, não é assim. Estica de novo. Ah, pastor, mas hoje em dia é diferente. É diferente, queridos. Por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que o mundo está do jeito que está. Por quê? Porque os pais estão criando filhos fracos. Filhos que não sabem fazer escolhas, fazem escolhas erradas. E começa a trair um problemão sério. Sabe, queridos? Nós temos que compreender isso, queridos. Observe algo importante nos textos que nós lemos, queridos. As aves não apareceram antes do sacrifício. Elas apareceram sobre o sacrifício. Isso nos revela um princípio espiritual. O inimigo não ataca quem está parado, ele ataca quem está avançando. Viu, irmã Célia? Por isso que é difícil. Mas graças a Deus, seus filhos estão na presença de Deus. A senhora teve que lutar sozinha, né? Testemunho grande.
Nós temos que entender isso, queridos. Então por isso que você tem que entender, se após você se consagrar, você enfrentou resistência, lutas internas, dúvidas, conflito, perca de ânimo ou até ataques emocionais, espirituais, familiares. Isso significa, queridos, sabe, isso não significa que Deus rejeitou a sua entrega, pelo contrário. Significa que algo precioso foi colocado no altar e o inimigo está tentando roubar antes que Deus confirme. Se mantenha firme. Olha o que a palavra de Deus diz em Abacuque 2, 3, 4. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Mesmo que demore, espere, porque certamente virá e não tardará. O justo viverá pela sua fidelidade. Sabe, queridos, muitas pessoas, olha o que eu vou falar com você, muitas pessoas desanimam. Por quê? Porque quer que o fogo de Deus caia imediatamente. E não vai rolar, queridos. Eu já ouvi, uma vez eu estava conversando com um irmão, ele falou, pastor, eu estou vindo aqui na igreja, mas Deus não está ouvindo as minhas orações. Eu falei, irmão, você está vindo um mês, eu já estou aqui já há 26 anos. E tem oração que até hoje eu estou esperando, e você acha que chegou agora e ainda quer sentar na janelinha? Não é assim que funciona não, queridos. A pessoa acha que vem para a igreja, papum, estou curado, estou abençoado. Calma, tem um processo, não é assim que funciona. E as pessoas desanimam por causa disso, queridos. Mas Abraão, queridos, ele não viu o fogo pela manhã, ele não viu o fogo à tarde, somente quando o sol se pôs, queridos, e veio a escuridão, o fogo passou entre os pedaços. Sabe, queridos, a maioria dos processos espirituais na nossa vida, queridos, exige tempo, exige perseverança. Nem toda confirmação é imediata. Nem toda confirmação é imediata. Uma coisa que marcou muito a minha vida, uma experiência que eu tive com o Manuel, quando a gente começou a nossa amizade, o Manuel veio para a igreja. Eu lembro que o Manuel, ele começou a ir lá na pastora Ana, e a pastora Ana deu uma chapuletada nele lá. Só que o Manuel, ele começou a ir para tudo quanto é igreja, queridos. Ele estava com a fome de Deus tão grande que a igreja não era aberta segunda, ele ia na pastora Ana. Aí terça ia na igreja, aí quarta não tinha na pastora Ana, não tinha, ele ia em outra igreja. Aí o Manuel chegou uma vez para mim e falou assim, pastor, estou feliz demais. Eu falei, Manuel, por que você está feliz? Eu fui numa igreja ali, o pastor profetizou sobre a minha vida. Eu falei, o que ele profetizou? Ele falou que em 15 dias vai acontecer o que eu estou buscando. E eu sabia o que ele estava buscando, né? Aí eu falei, então nós vamos ver se ele é profeta mesmo. Então vai ser eu e ele agora. Ele profetizou 15 dias, aí eu coloquei a mão do Manuel e falei, e eu profetizo no mínimo 6 meses, mas vai ser mais que isso. Aí ele, não, pastor Rubens, que é isso? Aí eu cheguei para ele e falei, Manuel, deixa eu falar um negócio para você. Quanto tempo você demorou para arrebentar a sua vida? Ah, pastor, foi bastante tempo. E você acha que agora Deus vai resolver em 15 dias? Tem muita coisa para Deus tratar antes de trazer a bênção. E muitas vezes nós não entendemos isso. Aí passou os 15 dias, né? Aí o Manuel veio assim, pastor, você tinha razão, porque o negócio foi pior. E foi aquilo que aconteceu, foi depois mais ou menos, né, Maiara, que aconteceu a bênção, foi mais de 6 meses depois. Só que Deus tratou, Deus consertou, Deus mexeu. Porque às vezes, queridos, a gente acha que é rápido. Deus pode fazer rápido, mas Deus quer que você aprenda com o processo. Porque não adianta nada, queridos, é que nem filho mimado. Você tem o seu filho aí de 15 anos. Eu sei que você pode dar um iPhone para ele, mas você não pode fazer isso. Você tem que ensinar ele a conquistar, ele tem que ver dificuldade. Né? Porque aí depois ele quebra o iPhone, ai pai, quero outro. Aí você dá outro. Aí daqui a pouco quebra, por quê? Porque ele não vai ter cuidado, vem de graça, ele não pagou, ele não sofreu, ele não teve sacrifício nenhum. Agora faz o bicho trabalhar. Fala bem assim, não, você quer um iPhone? Então tá bom então. Espera aí que eu vou arrumar um serviço para você.
Ô Ala, aquelas pedras tá na porta da sua casa ainda, Ala? Tá. Eu tenho um filho adolescente aqui, Ala. É 5 metros de pedra, ele coloca para dentro em um dia. Coloca lá, mas não paga nada para ele não, Ala. Deixa o bicho sofrer. Tem que aprender, queridos, a ter dificuldade. Sabe, queridos? A geração passada foi assim. A geração de hoje não está sendo assim, queridos. O pai ainda se sente culpado dele não poder dar um celular para o filho. Que se sente culpado o quê, só? Seu filho tem que começar a produzir. Tem que começar a ver que é difícil as coisas, que não é fácil não. Meu pai poderia, queridos, de manhã sair de casa. Tem muitos pais que fazem isso, passar no mercado, comprar o pãozinho e deixar na mesa para a gente tomar café. Mas meu pai nunca fez isso. O que ele fazia? Ele deixava o dinheiro na mesa. Vai lá, o primeiro que acordar, quer tomar café mais cedo? Então o primeiro que acordar, vai lá, pega o dinheiro, compra o pãozinho, traz e toma o café. Hoje não. Hoje o camarada levanta meio-dia. Aí o pão tá, mãe, esse pão murcho. Murcho porque você demorou para acordar, ô miserável. Sabe, queridos, nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. As aves, queridos, ela ataca a mente, né? Elas vão atacar a nossa mente hoje. Por exemplo, entenda uma coisa, ó. As aves, elas estavam atacando o quê? Abraão ou o sacrifício? O sacrifício. Hoje, quem é o sacrifício? Eu e você. Então elas vão atacar você. E como que elas atacam hoje? A nossa mente. Era aquilo que a gente estava conversando sexta-feira, né, Rafa? E essa palavra nasceu daquela conversa nossa. E a gente estava falando, por quê, querido? Porque quando a gente está sobre ataque, a primeira coisa que a gente faz, eu acho que eu vou dar um tempo da igreja. Eu acho que eu vou dar um tempo do meu ministério. Né? Eu acho que eu vou dar um tempo no meu namoro. Aí eu acho que eu vou dar um tempo. Não, casamento não, já era, filho. Não tem como dar tempo para casamento, não. Casou, já era. Né? Acho que eu vou ter que dar um tempo do meu trabalho. Esse é o problema, queridos. O maior campo de batalha, queridos, não é o mundo exterior, mas é a nossa mente e o nosso coração. É aqui que as aves atacam. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, 5 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se leva contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então entenda uma coisa, queridos. Tudo aquilo que vai fazer você desobedecer a Deus na sua mente é ave de rapina, e você tem que lutar contra isso. Desânimo, chateação, né? Às vezes você está na igreja, você obedece a Deus e você fala, vou deixar de fazer isso, porque eu não concordo com aquilo. Isso mesmo, não faça. É que nem às vezes, né, a pessoa, o irmão é dizimista e ofertante. Aí ele dizima e oferta. Aí o pastor toma uma atitude, por exemplo, de comprar um terreno, ou fazer uma reforma na igreja. Aí a pessoa fala bem assim, não gostei da atitude do pastor, não vou dizimar mais. Não precisa dizimar, porque você está dizimando baseado naquilo que você quer que aconteça, você não está entregando para Deus. Então não dizima, leva o que é seu. Deus nunca pediu nada de você, Ele não precisa de você. Nós temos que compreender isso, queridos. Eu lembro que quando nós tivemos aquele problema, Ala, eu estava na melhor fase profissional, final de ano, eu tinha batido todas as minhas metas, e eu não dizimava só 10%, dizimava muito mais. Eu sei que Deus me abençoou de uma forma sobrenatural, e eu peguei e entreguei o meu dízimo, porque eu sempre fui rápido no meu dizimar. Aí depois eu vi um irmão reclamando, chegou e falou, poxa Rubens, aconteceu tudo isso e eu entreguei meu dízimo lá. Eu falei, irmão,
Você entregou para Deus, deixa isso para lá. Deus não precisa disso não, só que Deus abençoe, Deus vai levantar condição, vai dar condições para a gente vai ter condições de crescer. Pastor, você nunca ficou preocupado com isso? Eu não, queridos, eu nunca dizimei para a igreja, eu nunca dizimei para homem, eu sempre dizimei para o Senhor. O problema é que às vezes a gente tem pensamentos pequenos, queridos. É que nem aquele irmão que é empresário, aqui graças a Deus não tem isso. O cara dizima, mas o pastor tem que fazer o jeito que ele quer. Por quê, queridos? A pessoa ela não faz isso porque tem um relacionamento com Deus. Ela faz isso porque ela acha que é poderosa. E Deus não precisa disso. Pastor, me prova na Bíblia que Deus não precisa disso. Um jovem rico, queridos. Você acha que Jesus, o ministério de Jesus não precisava de dinheiro? Precisava, lógico que precisava. O que Deus fez com o jovem rico? Ele tentou se aproximar, manipular a situação, tentar ter algum poder. Deus falou bem assim, ó, vai, vende tudo que você tem e volta. Por quê, querido? Deixa bem claro, o interesse de Deus não é o nosso dinheiro. O interesse de Deus é a nossa vida, o nosso coração. É que nem o testemunho do pastor Salinho, não sei se você entendeu, ele se converteu, Deus prosperou a família dele, Deus abençoou ele, ele fez faculdade, ele se formou, ele virou arquiteto. E quando ele falou lá para os missionários, falou bem assim, ó, agora que eu terminei a faculdade, eu quero saber como que eu posso ajudar, porque eu vou começar a trabalhar e eu vou poder ser uma bênção financeira. Aí o pastor chegou para ele e falou bem assim, Salim, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer você. Aí ele abriu mão de tudo e foi servir ao Senhor. Sabe, queridos, Deus não está interessado em dinheiro. Do mesmo jeito que tem essa igreja aqui bem estruturada, hoje está pregando a palavra, tem igrejas muito maior do que essa, muito mais estruturada que essa, e também tem lugares, queridos, que a palavra de Deus está sendo pregada numa casa, num cantinho, num buraco. O problema, queridos, não é o dinheiro, o problema, queridos, é quando a pessoa não quer a presença de Deus. Deus não precisa. Nunca vocês vão me ver aqui pedindo dinheiro, fazendo campanha, nunca vocês vão me ver fazendo isso aqui. Por quê, pastor? Porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Sabe, queridos? E nós precisamos entender isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a gente vê algumas aves. Por exemplo, a primeira ave de rapina, né? A ave do você deveria estar sentindo algo diferente, né? Ela tenta fazer você acreditar que fé depende de emoção. Mas fé, queridos, ela não nasce do sentir, fé nasce do crer. É que nem, por exemplo, você vai batizar. Ah, pastor, eu vou batizar, mas eu não senti. Você nunca vai sentir nada, queridos. Porque a decisão de você se batizar não está no fato de você sentir, está no fato de você acreditar. Por exemplo, eu não estou sentindo nada, mas eu acredito em Deus, eu vou me batizar. E o batismo, queridos, vai ser um banho. Se tiver quente, muito gostoso. Se tiver frio, uma água fria. É a única coisa que você vai sentir. Mas o que vai mover no mundo espiritual não é o que você sentiu, é a decisão que você tomou. E isso tem que ser forte, queridos. Sabe, a fé ela nasce no crer, é na decisão. Por exemplo, você tem fé quando você acredita e você crê. Por exemplo, eu acredito em Jesus. Então você tem fé? Tem, mas você não aceita Jesus, você não se batiza, você tem fé? Não, você não tem fé. Entenda uma coisa, a fé é quando eu parte da decisão. Não, eu creio em Jesus, eu aceito Ele, eu entrego a minha vida nas águas. Pronto. Você prova para o mundo que isso é uma fé, e você está o quê? Capacitado para poder ser abençoado por Deus. Aí sim as coisas vão acontecer. A segunda ave, queridos, é a ave da autoanálise já gerada. Ela diz assim, ó, reveja a sua consagração, talvez você não entregou tudo. O inimigo, queridos, ele é batata. Às vezes o sabe que será? Por exemplo, ó, Abraão, o fogo não desceu, você acha que não vem esse pensamento? No, poxa, mas eu coloquei tudo que Deus mandou, será que está faltando alguma coisa? Às vezes a gente é assim. Se Deus pediu para você tocar o teclado, toque o teclado. Pastor, mas eu não estou sentindo nada, mas não estou vendo nada, será que eu não tenho que tocar a bateria? Não, toca o teclado. Se Deus falou para você, te deu capacidade para isso, faz. Porque quando for para você fazer alguma coisa, Deus vai falar com você e vai te colocar. O problema é que a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. O inimigo, queridos, ele quer aprisionar a gente na dúvida. Aí vem a ave da comparação espiritual, que ela diz, né?
Olha como os outros estão felizes, cheios de fogo, e você não sente isso. Já aconteceu com você isso? Já, queridos, lógico que já aconteceu. Eu sei que está tempo de igreja aí. Vocês não lembram aquela história que eu contei lá, que nós fizemos uma roda, e o pastor colocou a mão e todo mundo caindo, e eu falei, eu não vou cair. Esse negócio de cair não está certo não. Aí colocou as pessoas caindo e vem chegando para cima de mim. E o Márcio conhece a igreja lá na Alphaville. E ele conhece o pastor também. E colocando. Aí o amigo meu do lado, grandão, só foi o pastor chegar perto, blum, caiu no chão. Eu falei, gente, eu não vou cair. Aí o pastor colocou, empurrou e orou, e eu não caí não, queridos. Eu falei, não vou cair não. Aí no final eu fiquei pensando, eu falei, acho que eu não tenho fé não. Aí cheguei para o meu amigo e falei assim, ô Marcão, por que você caiu? Aí ele falou, eu vi todo mundo cair, eu caí também. Então às vezes, queridos, a gente acha que a gente não é espiritual. Mas a fé, ela tem uma convicção, e eu tinha uma convicção no meu coração. Que propósito tem de cair no chão? Vai estar revelando o poder de Deus? Não, vai estar revelando o poder do homem, porque ele vai falar, eu coloco a mão na cabeça das pessoas, e as pessoas caem. É a mesma coisa, nós ficamos dando ibope, queridos, para esses cantores, para esses pastores. Para que fortalecer eles? É a força deles? Não, porque eu encho o estádio, porque eu tenho seguidores. Que é isso, queridos? Eu sigo a Jesus. Eu vou sair da minha casa, pegar 2 horas de trânsito para ir numa igreja, para ver uma pessoa pregar? Não. Meu filho, o pastor Rafael está lá toda sexta-feira, eu não pego o trânsito, tem uma vaguinha no estacionamento para me chegar, tem um cafezinho para me tomar. Agora não, tem gente que é doido, querido, se mata para ver uma outra pessoa qualquer pregando. E ainda tem coragem de comprar uma pipoquinha e assistir. Parabéns, você não foi ver nada de Deus, você foi ver um show, uma performance. Sabe, queridos? Então nós temos que tomar cuidado. A ave da complexidade da fé, ela diz, você não vai conseguir, isso é profundo demais para você. Você não vai conseguir ser pastor. Isso é demais para você. Antigamente eu não pensava assim, queridos, mas hoje eu penso, eu não, o Espírito Santo está comigo, ele se vira e dá um jeito de suportar. Pera, queridos, realmente nós não vamos conseguir, mas nós temos o Espírito Santo. Né? Então se Deus te colocou, você vai conseguir. Eu não vou conseguir tocar esse instrumento. Vai. O Guilherme começou baixo, né, Guilherme? E além de tocar baixo, tocava baixo, para ninguém ouvir, né, Guilherme? Agora já está tocando violão, só. Aí, ó, que benção, está fazendo até... E eu falo que o baixo ele virou especialista, que você já percebeu quando ele está no baixo, ele fica fazendo umas gracinhas, ele fica assim, ó, com o dedinho, isso é gracinha. Que antigamente ele não fazia isso, quando tinha com medo, ele vinha e tocava certinho as notas. Então, pastor, mas será que eu vou conseguir tocar baixo aí, tocar não sei o quê? Aí o Emerson consegue, o Fabrício consegue, hoje já está até tocando violão, queridos. Isso é o Espírito Santo de Deus, capacita. O problema é que você tem medo. Você tem medo e não pode ter medo. Por quê? Porque a fé, queridos, é simples. Ela não depende da sua capacidade. Deixa eu falar um negócio para você. Para essa igreja, queridos, impactar nações, não é a capacidade do pastor Rubens. Se depender da capacidade do pastor Rubens, querido, vai ficar assim o tempo todo. Não é o pastor Rubens, queridos, é Deus. É o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela diz em 2 Coríntios 11:3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desviem da sinceridade, da pureza devida a Cristo. Entenda uma coisa, olha como esse versículo é rico. Para servir a Deus, ele depende de alguma coisa: sinceridade e pureza. Se está tendo mentira, pecado, a ave de rapina te pegou, te tirou do altar. Porque servir a Cristo, queridos, é dessa forma, é com sinceridade e pureza, não é com maldade. Se você chega aqui na igreja e você já começa a ver maldade e agir com maldade, você já saiu do altar há muito tempo. Sabe, queridos? E essa simplicidade e essa pureza é o foco da fé.
O que o diabo mais teme, queridos, é um coração que confia plenamente na palavra de Deus. É um coração que confia, que obedece. Por exemplo, eu sou homem, eu sou pecador, eu sou falho. Ah, mas eu sou o pastor presidente da comunidade núclea. Eu vou conversar com a irmã Maria Vilela e ela vai ter que fazer assim no ministério de intercessão. Eu fazer isso? Eu não sou doido, eu respeito a autoridade que Deus tem na vida dela. Não, pastor, mas você é o pastor. Não interessa, eu sou o pastor. Mas antes dela servir na igreja, estar do meu lado, ela é serva do dono da igreja. E o dono da igreja é o Senhor Jesus. Por isso que eu vou respeitar ela e nós vamos tomar decisões juntos e resolver as coisas juntos. A gente tem que aprender, queridos, a respeitar uns aos outros. Isso, queridos, é pureza, é verdade. Nós vamos ceiar agora, queridos. E eu pergunto para você, será que as aves de rapina já te tirou do altar do Senhor? Porque faz tempo que você não escuta a voz de Deus, você não sente. Então aproveita esse momento hoje para você se voltar ao Senhor. Toma uma decisão na sua vida hoje. Sabe, às vezes você abandonou um ministério que não era para você abandonar. Aí você saiu, pastor, eu saí porque eu não concordo. Querido, se fosse para mim sair porque eu não concordo, queridos, eu acho que eu não estaria aqui, não estaria mais em lugar nenhum. Pastor, e agora? Agora, você não saiu porque você quis, você tem que voltar porque você não quer. Pastor, e como tem que fazer? Quem mandou sair agora tem que pedir perdão, tem que reconhecer, voltar lá atrás no primeiro ministério, pegar o líder que antes de sair, porque a gente é assim, queridos, é que nem casamento, o casamento nunca acaba de forma natural. Antes de sair, antes de abandonar, joga os podres para fora. A gente não respeita as pessoas, e agora? Tem que pedir perdão, tem que voltar lá atrás. Pastor, mas por quê? Porque é dessa forma que Deus exige. Pastor, mas eu não vou fazer, não tenho coragem. Não tem problema, não vai ter como você voltar. É que nem, por exemplo, você está com o seu casamento destruído, pastor, a pessoa tem que voltar para mim. Não tem que voltar. Você quebrou uma aliança. Pastor, o que eu posso fazer? Você pode fazer, voltar lá atrás, aonde começou os seus erros, e pedir perdão. E ir restaurando devagar a sua vida. Por isso que nós temos que lutar, queridos, contra os nossos pensamentos. Por exemplo, você que é casado já há um bom tempo, quando você briga com o seu cônjuge, não fica um clima chato? E aí depois não tem que ter aquela conversa difícil? Mas tudo isso porque você não vigiou e deixou o problema entrar. Mas eu queria que isso não acontecesse, então evite o problema. Começa a ser verdadeiro, começa a ser fiel, começa a fazer o que é correto. Porque com Deus, queridos, não vai rolar. Se você quiser ser um sacrifício vivo para o Senhor, você tem que voltar para o altar. Eu não sei em qual momento você saiu do altar, mas você precisa voltar para lá. E você precisa permanecer. Eu vou pedir para os diáconos tomar a posição. Porque a primeira coisa que deve ser feita aqui, queridos, o pastor Rubens, ele direciona, mas Deus é que vai te direcionar. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer antes de ceiar é pedir perdão para Deus. Fala, Senhor, eu sou o sacrifício vivo, mas eu deixei com que outras pessoas ou vozes dentro da minha cabeça me tirassem da tua presença. Mas Senhor, eu quero voltar, me ajuda. E Ele vai te ajudar. Eu vou pedir para os diáconos servir a ceia.